Olá, estamos no ar com mais uma edição do Falando Sobre e o assunto desta semana é o Dezembro Laranja. Organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a ação tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos cuidados para a prevenção ao câncer de pele. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que até 2022 sejam diagnosticados no Brasil cerca de 176.930 novos casos de câncer de pele ao ano. E a nossa convidada para esse bate-papo é a médica dermatologista, doutora Maria Fernanda Garcia Lopes. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar falando com a gente aqui no Falando Sobre. Eu começo com a seguinte pergunta. Qual a importância do Dezembro Laranja na conscientização sobre o câncer de pele? Sim. O Dezembro Laranja é uma campanha que vem desde 2014, ela é realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e essa campanha visa, no último mês do ano, que é com a chegada do verão, lembrar e alertar a população sobre os cuidados e a importância da prevenção do câncer de pele. Então, esse ano, a Sociedade de Dermatologia lançou a campanha assim, adicione mais fator de proteção ao seu verão. A gente está fazendo um link com a Covid, com esses 2 anos de pandemia, para que agora, nesse verão, a gente adicione os cuidados com a pele e mantenha os cuidados também relacionados à pandemia. Então, que se mantenha o uso do álcool gel, do distanciamento sempre que possível e a gente adicione os cuidados com a pele, lembrando dessa importância da prevenção do câncer de pele. Como você falou, o Brasil é o país que registra mais casos, o câncer de pele é o câncer mais diagnosticado no Brasil, então ele tem uma incidência muito alta e a cada ano esse número aumenta. Então, diante disso, a gente vê a importância da população saber como prevenir, como se cuidar, Sim, e por que no Brasil justamente tem essa maior incidência desses casos de câncer de pele? O Brasil é um país tropical, as pessoas têm o hábito, de se expor, no lazer, mesmo aquela cultura da beleza, do bronzeamento, isso ficou mais fraco hoje em dia, mas já existiu muito. É um país de muitas praias, então o câncer de pele tem uma incidência muito grande porque ele é provocado pela exposição solar. A radiação ultravioleta é o principal fator desencadeante do câncer. Então o Brasil registra índices muito altos realmente. Doutora, e falando um pouquinho a respeito então da pandemia, a pandemia trouxe reflexos negativos nessa questão da prevenção ao câncer de pele? Sim, infelizmente sim. Tem relatos da Sociedade de Dermatologia, onde a gente viu que diminuiu mais de 40% os números de pedidos de biópsia. Então isso mostra que a população procurou menos o atendimento médico. Todo mundo ficou recluso, indo menos aos consultórios, hospitais. Então, realmente teve uma baixa no diagnóstico das lesões. E isso é muito ruim, porque quando diagnosticado precocemente, o câncer de pele tem um índice muito bom de cura, deixa menos sequelas. E a gente viu agora na pandemia que houve realmente diminuição desses diagnósticos. A população procurou menos. Agora a gente está voltando a ter um retorno, em busca desse atendimento médico. E os dermatologistas e todos os outros médicos precisam também ajudar a conscientizar esse exame da pele, para que seja feito de novo esse diagnóstico quanto mais precoce, melhor, E, doutora, falando um pouquinho agora a respeito da questão médica, qual que é a diferença entre um câncer de pele não melanoma e melanoma? Os cânceres são divididos nesses 2 grupos. O câncer melanoma, ele é um câncer mais grave, porém, infelizmente, ele é menos comum e ele é originado nas células da pele que produzem a melanina, são os melanócitos. Então, o melanoma, normalmente, ele se apresenta em forma de uma pinta, uma mancha, algum sinal de pele. Ele é mais comum em áreas expostas ao sol, à radiação, mas ele pode ser encontrado em qualquer parte do corpo. Então é muito importante que as pessoas avaliem as suas pintas, a pessoa se conheça, o familiar perceba algum surgimento de uma
mancha estranha e a procura do dermatologista para fazer um exame do corpo todo, porque o melanoma é um câncer grave. O outro tipo, a outra classificação, são os cânceres não melanomas, que aí a gente tem o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, são os carcinomas. Eles são os mais comuns, o carcinoma basocelular vai ser o câncer mais diagnosticado dentre todos eles, e eles têm origem nas camadas mais superficiais da pele e ocorrem realmente, principal fator, exposição ultravioleta, né? E aí eles se apresentam de diversas formas. Normalmente a gente tem uma lesão como se fosse uma pápulazinha, uma bolinha cor da pele ou avermelhada, que pode ou não sangrar. Ela pode se parecer com uma espinha, mas ela nunca cicatriza. Ou às vezes um machucado na pele, uma mancha vermelha, escamosa. Tudo isso, tudo que você vê que não cicatriza, que está diferente, ou que você notou esse aparecimento novo de uma lesão, chama atenção e pode se tratar de um carcinoma, né? E aí o médico dermatologista é o profissional indicado para fazer o exame clínico de toda a pele, áreas cobertas, áreas descobertas, e fazer o diagnóstico precoce. Além da proteção solar, né, quais são as outras medidas que podem ser eficazes para diminuir a incidência dos cânceres de pele? A gente fala da proteção solar, mas a gente não fala só do protetor solar, né? Isso é muito importante. É claro que o protetor solar deve ser escolhido, um protetor de amplo espectro, né, que proteja da radiação UVA e da radiação UVB, luz visível, infravermelho, a gente tem tudo isso. Mas também as outras medidas de proteção são muito importantes. Então, evitar o sol naquele período onde a incidência da radiação é maior, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Ficar mais recluso, se possível. Usar bonés, chapéus, óculos de sol com proteção eficiente, né, que são liberados pelo Inmetro. As outras medidas como roupas, hoje a gente tem as roupas já com filtro solar que estão dentro da fibra do tecido, né? E isso promove uma proteção muito grande, muito alta. E evitar, por exemplo, expor crianças menores de 6 meses, não devem ficar expostas ao sol. Tomar todas essas medidas, além do protetor em si, as medidas de proteção físicas, né? Com a pele, isso é muito importante. E, doutora, falando dessa questão do protetor solar, o protetor solar costuma ser muito um artigo de piscina, de praia, lembrando que não é isso, né? Não é isso. O protetor solar é importante, o correto mesmo, que nós dermatologistas indicamos é que se use o protetor todos os dias. Então, a gente tem as luzes visíveis, que também causam alguns danos à pele, né? E também tem um efeito cumulativo, mas a gente indica que a pessoa use protetor todo dia, principalmente aquelas pessoas que trabalham expostas ao sol. Nós temos os agricultores, os ambulantes, as pessoas que estão sempre na rua, quem pratica muito esporte. No dia a dia a gente tem também essa necessidade de se proteger, não só nos momentos de lazer, né? Doutora, e existem algumas pessoas, alguns tipos de pele que têm maior risco para adquirir o câncer de pele? Sim, o câncer de pele ele tem uma incidência maior nas pessoas de pele clara. Então, nós temos fototipos, né? E os fototipos tipo 1, tipo 2, são aquelas pessoas de peles, cabelos e olhos muito claros. Fototipo 1, aquela pessoa que tem sardinhas, cabelos ruivos ou loiros. Então, as pessoas de pele mais clara, de maneira geral, elas têm um risco maior de desenvolver câncer de pele se houver essa exposição desprotegida, né, ao longo do tempo. Porque a gente sabe que a radiação ela é acumulativa, né? Ela é cumulativa na pele e com o passar dos anos isso pode causar alterações celulares e a célula sofrer mutação e começar a ter um crescimento desordenado. E aí esses tipos de pessoas têm que se proteger, mas não proteger mais, né? Mas não significa que as pessoas de pele morena também não precisem. Todos precisam, inclusive as pessoas de pele negra. Elas têm uma proteção maior, porque a melanina causa uma proteção natural contra a radiação, mas elas também podem ter câncer de pele. Então, qualquer fototipo pode ter. E os mais baixos, os mais claros, né?
tem uma incidência maior. E qual que é a relevância de fatores hereditários no caso do câncer de pele, doutora? O câncer de pele, o principal fator é realmente a exposição à radiação, mas alguns tipos têm sim o fator hereditário como sendo importante, principalmente no caso do melanoma. Então, assim, o melanoma, além dessa prevenção da exposição, desse cuidado com a radiação, mas o paciente que tem, por exemplo, um caso na família de melanoma, ele precisa já procurar um atendimento dermatológico, porque aí tem o fator da hereditariedade mais prevalente. Então, quem tem familiares, principalmente familiares de primeiro grau, precisa fazer um exame da pele toda, precisa procurar por sinais, às vezes em algum lugar escondido que o paciente não conseguiu detectar. Reforçando aqui para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, em que aspectos eu preciso observar e quando eu devo procurar um profissional? O ideal é que, se possível, se faça uma avaliação dermatológica pelo menos anualmente. Porque é como a gente estava discutindo aqui, às vezes para a pessoa aquela lesão não é grave ou não tem uma grande importância, mas o médico dermatologista já vai olhar, fazer o exame, existe o dermatoscópio, né, que é um aparelho que aumenta muitas vezes o tamanho da lesão, e se o médico desconfiar de alguma alteração, ele pode fazer uma biópsia, que é retirar um pedacinho daquela lesão e enviar para exame. E confirmando, né, se no caso de um câncer de pele, se for confirmado em estágio inicial, o índice de cura é muito alto. Então, assim, se possível, todo ano fazer uma avaliação dermatológica seria muito interessante. E para a gente reforçar aqui mais uma vez essa questão do protetor solar, que aspectos, que critérios eu preciso levar em conta na hora de escolher um protetor? Lembrando que desde hoje nós temos versões infantis, né? As crianças já podem usar o protetor, isso. né? As crianças podem já usar o protetor a partir de 6 meses de idade, embora a gente reforce que elas não devam ficar tão expostas, mas já pode. E é importante sim essa conscientização desde a infância. Olha, tem relatos mostrando que a gente vai ter de 25% a 50% do sol que a gente vai tomar toda a vida vai ser até os 18 anos. Então, a SBD, os pediatras já reforçam essa conscientização nas crianças, né? Então, começar a usar desde sempre, desde 6 meses, a partir de 6 meses o protetor solar, escolher um protetor de amplo espectro. Isso significa que ele deve proteger contra UVB e UVA. Eu gosto de recomendar um fator de proteção até acima de 30. A gente vê que a radiação que passa para a pele, quando o protetor ele tem um fator 50, 60 ou mais, essa radiação que é transmitida para a pele é menor. Então, realmente, eu gosto muito dos protetores de fatores mais altos. E lembrando, né, que o sol também, né, a radiação traz benefícios, né, com relação à vitamina D, mas não é uma grande exposição ao sol. Poucos minutos já são suficientes para suprir essa nossa necessidade, né? Isso. Esse foi um tema muito controverso, né, em relação à dermatologia, com a vitamina D, usa protetor, não usa protetor, o que a gente faz? Então, hoje a gente sabe que 10 minutos de exposição ao sol diariamente, não precisa ser no corpo todo, já vai ser suficiente para você produzir a vitamina D. E outra coisa também, o Brasil é um país que tem uma incidência muito grande da radiação UVB, que é a responsável, né, pela produção da vitamina D. Então, 10 minutos... Em alguma parte do corpo, os dermatologistas recomendam que você não precise expor aquelas áreas que já são tão expostas no dia a dia ou que você já tenha muitas manchas, muitas pintas. Você pode escolher uma parte do corpo que normalmente não é tão exposta, que já não tenha tanto dano, já vai ser suficiente. Doutora Maria Fernanda, existe alguma técnica que as pessoas possam usar em casa para detectar alguma mancha, algum sinal diferente que ela tenha no corpo? É importante, a gente orienta, essa campanha fala, né, sobre sinais que você pode perceber na sua pele, e a gente tem uma regra que chama a regra do ABCDE. Ela diz assim, se você tiver alguma pinta, por exemplo, que tenha uma assimetria, que não seja uma pinta uniforme,
você pode desconfiar de se tratar de uma lesão maligna. O B, sobre a borda da lesão. Então, se você tem uma lesão que tem uma borda irregular, como se fosse uma perninha, um borramento na periferia, também é um sinal de alerta. O C é cor. Então, pintas de cores variadas, castanho com preto ou pinta avermelhada, mais de uma cor também indica um sinal de preocupação, de lesão. O D, o diâmetro, então pintas maiores de 6 milímetros também são suspeitas. E o E, que a gente incluiu, que é a evolução. Você tem uma pinta, um sinal na sua pele e você começa a notar que ela cresceu, ou que ela está mudando de cor, ou que ela está ficando mais alta. Isso também é um sinal de alerta. Procure um especialista, um dermatologista, mostre aquela pinta, já faça um exame de toda a superfície da pele, porque pode ser um sinal de câncer, né? A gente recomenda esse autoexame também. Bom, chegamos ao final de mais um Falando Sobre. Gostaria de mais uma vez agradecer a doutora Maria Fernanda pela disponibilidade em estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma questão a respeito do tema que nós abordamos hoje, você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários, bem como sugerir temas e assuntos para os nossos próximos bate-papos. Então é isso e nos vemos na semana que vem.